Belo Horizonte começa a vacinar hoje as crianças de 10 a 11 anos contra a dengue. O município recebeu do Ministério da Saúde cerca de 49.500 doses do imunizante. O quantitativo é destinado especificamente à aplicação de primeiras doses. Ao todo, são 24 mil pessoas em cada faixa etária. Olha só, o esquema vacinal da Qdengue é composto por 2 doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 3 meses. Para ampliar o acesso da população, o imunizante vai estar disponível em todos os 152 centros de saúde da capital, que são distribuídos nas 9 regionais. Os adolescentes, olha só, que vão vacinar, devem ser acompanhados por pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, no momento da aplicação, é necessário apresentar preferencialmente o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais doses do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. Outro ponto importante, Paulão, é em relação a quem teve diagnóstico recente de dengue, hein, gente? A recomendação é que aguardem 6 meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença. Caso a infecção pelo vírus ocorra após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início dos sintomas da doença. Então, ó, você tá, fiquei perdido aí nas informações, 98live.com.br, nós temos matéria completinha, vai lá, acesse o nosso site. Ô João, para fazer justiça... E eu sou obrigado a fazer justiça, porque senão não teria compromisso com a minha profissão. Se isso que está acontecendo com a Qdenga, essa dificuldade da chegada das vacinas, uma má previsibilidade na compra das vacinas e na distribuição da mesma, se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, um charivari danado estaria sendo armado para falar sobre adjetivos que nós já conhecemos e foram vastamente aplicados no caso do governo anterior. Nesse caso desse governo, me parece que há uma amnésia por parte dos que trabalham com informação. Uma amnésia, eu acho que até relativamente oportuna, né? Porque o que esse governo está fazendo é exatamente aquilo que o governo anterior fez com a vacina da Covid. Eu não consigo entender ainda a decisão, e a ministra Anísia Trindade foi presidente da Fiocruz, portanto conhece muito de produção, distribuição e vacinação. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, não teve a condição técnica de prever que a compra dessa vacina deveria ter sido feita de outra maneira. O Brasil saiu assodado para dizer que era o primeiro país do mundo a usar Qdenga e não tinha calculado que, por exemplo, você vai vacinar em Belo Horizonte crianças de 10 e 11 anos. Quer dizer, e as outras crianças? E a faixa etária adjacente a essas crianças? Será que vacinando de 10 a 11 anos você está cumprindo o esquema vacinal ou você está tendo conversa mole para bovino descansar? Sabe, nós temos que ter justiça. Se isso que está acontecendo com a Qdenga agora, se isso que está acontecendo com a Qdenga agora acontecesse no governo anterior, um charivari danado estava sendo montado por todos os veículos de comunicação, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por todos os lugares. Só para deixar bem claro, porque depois vão dizer que sabe como é que é, né? Ô Paulão, mas cabe ressaltar algumas situações, né? Primeiro, né, o Brasil é o único país que vacina contra a dengue. É a primeira vez que está sendo vacinada, a gente tem uma vacina contra a dengue, está sendo utilizada aqui no Brasil. E é apenas um laboratório que faz essa produção dessa vacina. E o laboratório já afirmou que não tem uma capacidade de entrega tão grande como a gente queria, né? A gente pleiteava. Tanto que o próprio laboratório parou de fornecer essa vacina para os laboratórios, para ter essa vacina disponível no SUS, no Sistema Único de Saúde. Em relação à faixa etária, viu, Paulão? O Ministério da Saúde fez essa explicação em relação por que está pegando esse público de 10 e 11 anos nesse momento, porque o público prioritário, na verdade, seria os idosos, que são os mais acometidos pela doença. E o segundo público, né, mas os idosos, né, lembrando, essa vacina não é recomendada para os idosos, né, na bula dela não tem essa recomendação para os idosos. Então, por isso, pegou o segundo público que é mais acometido.
crianças entre 10 e 11 anos. Então, por isso, vai começar com crianças entre 10 e 11 anos até o final do ano. O governo federal já prometeu que vai entregar vacinas para se ampliar o público até as crianças de 14 anos. Aqui em Belo Horizonte, viu, Paulão, só para trazer um dado, 1/4 das internações de dengue aqui em Belo Horizonte são de crianças. Então, só para mostrar que realmente esse público das crianças é o público mais acometido pela doença depois dos idosos. Com relação ao critério técnico utilizado pelo Ministério da Saúde, não vou ficar aqui debatendo, porque não vai ter nenhum fundamento. Eu vou só trabalhar dentro daquilo que é a minha visão generalista da questão. Mas com relação à previsibilidade, à encomenda, não seria o caso, por exemplo, de ter previsto junto ao laboratório a expectativa de uma produção em maior nível para depois trazer maior volume para o Brasil? Por que nós tínhamos que sair na frente e sermos o primeiro país a vacinar? Sabe, tem umas coisas que a gente tem que fazer. Isso é lacração, me desculpa a sinceridade. Esse tipo de decisão de, nós vamos ser o primeiro país, isso é lacração pura. Então, vou voltar mais uma vez, fazendo inclusive um meia-culpa, porque eu faço parte desse processo de comunicação da imprensa brasileira. Se esse caso da Qdenga tivesse acontecido no governo Bolsonaro, pau, cacete, tiro, porrada e bomba em cima dele. Você pode ter certeza disso. Agora são 7h17. Mais de 100 mil mineiros já testaram positivo para dengue em menos de 2 meses. O novo balanço dos casos de dengue foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde e as mortes também aumentaram. Mais 2 confirmações. Agora são 108.027 doentes e 35 óbitos. Há ainda 311 mil casos e 176 mortes em investigação. Minas Gerais, que chegou a 101 cidades em situação de emergência por conta da epidemia de dengue. A lista de municípios foi atualizada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. Os números são pavorosos, né, Joãozinho? Mais de 110 mil casos confirmados, e a gente está falando dos casos oficiais, porque a gente sabe que no caso da dengue, né, a subnotificação é tremenda. E, poxa vida, né, a gente fala tanto sobre isso há tantos anos, que depende tanto de nós mesmos, né, da própria população combater essa doença. Que pena que a gente tem essa mania de só aprender as coisas pela dor.